O golpe de Estado da Regeneração veio modificar completamente a estrutura partidária que funcionava em Portugal. Até aí a luta é entre cartistas e setembristas. Cartistas é a direita, setembristas é a esquerda. A partir daqui vai-se falar em regeneradores históricos. Regeneradores serão a direita, históricos serão a esquerda. É claro, isto no sentido em que a palavra esquerda-direita podiam ter então algum sentido. É claro, há outros partidos, mas são minoritários, não têm realmente grande importância eleitoral. Mais de 90% dos portugueses são ou históricos ou regeneradores. E como é que se escolhe o partido que deve estar no governo? O rei escolhe o chefe de um partido e manda-o formar governo. E logo depois de formar o governo, encarrega esse chefe de partido e esse governo de fazer as eleições. Claro que, como quem faz as eleições ao governo, o governo ganhava sempre as eleições. Essa situação deu até origem a uma poesia humorística do grande poeta João de Deus. Há entre el rei e o povo, por certo, um acordo eterno. Forma el rei, governo novo. E logo o povo é do governo, por aquele acordo eterno que há entre el rei e o povo. Graças a esta harmonia, que é realmente um mistério, havendo tantas fações, o governo, o ministério, ganham sempre as eleições. Foi o rotativismo que permitiu que o sistema representativo e democrático funcionasse em Portugal numa época em que a grande maioria da população era analfabeta e não tinha a menor consciência do que fosse a cidadania democrática. O nosso grande historiador Alexandre Herculano chamou por isso às eleições que então se faziam uma vil comédia. Mas não podia deixar de ser assim. Era uma comédia indispensável nas condições sociais em que Portugal se encontrava. No fundo, tratava-se de adaptar instituições de países progressivos, onde já tinha havido a Revolução Industrial e que tinha uma forte burguesia, a um país que permanecia essencialmente rural e inculto. Mas a verdade é que Portugal estava na Europa e não podia deixar de adotar figurinos europeus. Só uma educação progressiva de todos os estratos da população e o fomento da consciência cívica, isto é, dos direitos e deveres de cada indivíduo como cidadão, como membro de um conjunto, tornava possível um voto consciente e livre, que se baseie na nossa própria opinião e não na ordem dada pelo cacique, para o qual se trabalha e do qual, portanto, naturalmente, depende o pão que cada um come com os seus filhos. Dona Maria II foi responsável pelos destinos políticos do seu país durante um período extremamente difícil. A rainha foi muito aconselhada pelo marido, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Foi ele o construtor deste castelo-palácio da Pena, que é nitidamente germânico. Já no século XIV, aqui, nestes picos rochosos, havia ermidas e frades. O rei Dom Manuel I andava por aqui quando viu ao longe virem as naus de uma armada, a armada que vinha da Índia. Era em 1502. Era a segunda armada da Índia. E ele tão contente ficou
que fez uma promessa: vou mandar aqui construir um mosteiro, e mandou. Este é o claustro do pequeno convento mandado fazer pelo rei Dom Manuel. É claro que isto, feito no princípio do século XVI, sofreu uma grande ruína com o terremoto, depois foi abandonado pelos frades e é claro, teve que ser restaurado. Aliás, gostava que comparassem o estado atual com uma gravura anterior ao restauro. Estão a ver a gravura, aqui onde eu estou a falar, vêem dois fradinhos jerónimos, como vêem a mudança não é grande. Os frades foram expulsos em 1834 e todo o convento estava a cair em ruínas quando um marido da rainha Dona Maria II, o Dom Fernando, comprou isto e resolveu transformar o que restava do convento num palácio. A igreja ele restaurou-a, por exemplo, aquele vitral foi ele quem o mandou fazer na Alemanha e é uma glorificação do rei Dom Manuel. Veio aqui o rei Dom Manuel I, está exatamente assim a segurar o conventinho da Pena, como ele era antes das obras. Além vê-se o Vasco da Gama que regressa da Índia, estão os navios ao fundo, em cima é Santa Maria e São Jorge, e mais em cima ainda são as armas, a heráldica da Casa de Saxe, Coburgo-Gotha, e da Casa de Portugal. É impressionante como um príncipe nascido na Alemanha, que de Portugal não tinha nada a não ser ter casado com a nossa rainha, presta esta homenagem às navegações portuguesas. E como veremos, todo o palácio é uma homenagem a Portugal e à sua expansão no mundo. Mas aqui na igreja, o mais importante é o retábulo de alabastro de Mestre Nicolau de Chantrenne. Nicolau de Chantrenne trabalhou toda a vida em Portugal. Sabe-se que em 1517 já estava a trabalhar em Coimbra, depois em 1530-32 esteve aqui em Sintra e fez aquele retábulo que é de facto uma maravilha de expressão, de leveza, de transparência e até de novidade, porque reparem, aquilo já não tem nada de manuelino, aquilo já é renascença pura. Dizia-se naquela altura que é ao romano, era a última palavra em gosto de escultura, ao romano, e é para mim a grande obra-prima de escultura de Nicolau de Chantrenne. Por exemplo, em Évora há imensas coisas dele, mas talvez nunca tenha feito nada tão leve, tão espiritual, tão delicado como este retábulo no conventinho da Pena. O convento foi transformado numa moradia agradável, mas com muito respeito por tudo o que estava construído. Por exemplo, este teto é ainda do tempo dos frades jerónimos, é do século XVI. E aqui era o refeitório dos frades.
Bom, onde era o refeitório, o rei Dom Fernando mandou fazer a sua casa de jantar. O que agora estamos a ver é uma reconstituição, feita agora pela direção do museu, da mesa de jantar íntima. Era aqui que, no tempo do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia, recebiam só as pessoas mais íntimas. O rei ocupava aquela cabeceira e a rainha aquela. O serviço era a inglesa, eles estavam nos topos. Se fosse a francesa, estariam no centro da mesa. A louça em que está posta a mesa ainda é toda a própria louça de porcelana que servia nos jantares reais. Os próprios talheres, todos eles têm gravado ainda a marca do Palácio da Pena. Esta dependência era uma pequena antecâmara onde hoje se reúnem objetos de porcelana de Saxe. O marido de Dona Maria II era filho do Duque do Saxe, portanto o Saxe era a pátria dele. E ele nunca esqueceu isso. Durante toda a vida ficou muito ligado à pátria onde tinha nascido e foi colecionando objetos vindos de lá. Isto é uma pequena parte das suas coleções, são objetos valiosíssimos. A porcelana estava na moda, era porcelana pintada, com pequenas cenas da vida rural, da vida familiar, cenas da escola, folguetos. Outra parte desta coleção está hoje na ajuda, mas tudo isto é recolhido pelo Dom Fernando. Esta era a sala do álbum, porque era aqui que havia o livro de honra que era assinado pelos visitantes do palácio no tempo do rei Dom Fernando. É uma sala notável, sobretudo pela pintura das paredes. As pinturas das paredes em trompe-l'œil, para dar a ilusão óptica disto continua em claustros e que tem relevos que realmente não tem. Isto são paredes lisas, mas é realmente uma obra-prima de trompe-l'œil. Por outro lado, reparem o rosto orientalizante. Além estão as armas da Rainha de Portugal e Dom Fernando. Daquele lado estão as armas fantasiosas, 2 quartos crescentes, do imaginário príncipe norte-africano, aqui em frente das armas dos reis de Portugal. É claro que, como o conventinho rapidamente mostrou que era estreito e pequeno, e também as condições políticas mudaram, e o rei passou a ter mais meios, mais poder, ele, ao lado do velho conventinho, mandou fazer um palácio novo. Para não se confundirem, hoje o conventinho está pintado de cor-de-rosa, o palácio novo está pintado de amarelo, e são 2 partes completamente diferentes. Bom, mas é a altura de eu lhes dizer quem era o tal rei Dom Fernando. Temos aqui um retrato dele, enfim, já de um escultor francês, mas há muitos outros retratos. Ele casou muito novo, casou aos 20 anos e teve um papel extremamente importante na política portuguesa. Há quem diga que ele nunca se meteu na política, que só queria saber disto das artes. Penso exatamente o contrário. É um político arguto, extremamente atento, que teve uma intervenção muito favorável na evolução política global portuguesa.
o Palácio Novo já tem características completamente diferentes. Reparem que esta sala tem outras dimensões. Era a sala dos embaixadores, a sala dos atos mais solenes. O projeto é de um alemão, do barão d'Eschwege, mas a decoração é inteiramente do rei Dom Fernando. O seu exotismo, as louças chinesas, os móveis da Índia, e uma nota muito curiosa: as janelas são inteiramente preenchidas por vidros de vitrais alemães. Ele colecionava vitrais e aproveitou fazer a sala para expor os seus vidros prediletos aqui nas janelas do palácio. Mas quem visita um palácio destes gosta sempre de dar uma espreitadela na cozinha. A cozinha era esta. Uma parte do trem, reparem, tem esta marca. São as armas da Casa Real. Bom, é claro que a cozinha é uma curiosidade pitoresca, mas realmente importante é o parque que envolve o Palácio da Pena. As pessoas não sabem, olham para isto e dizem: bom, isto é uma floresta, têm até a impressão que é uma floresta muito antiga. Não é, não é. Antes do rei Dom Fernando ter decidido construir aquele palácio, isto eram montões de penedos desérticos, não havia aqui uma sombra, era realmente uma coisa hostil, agreste. Vieram arquitetos, estudaram-se os solos, e o rei, à volta do seu palácio, em 200 hectares, meteu árvores uma a uma, encaminhou as águas, inventou os lagos. Este lago é artificial, não havia aqui lago nenhum. Dentro do lago inventou uma ilha, é aquela. De cima da ilha inventou uma torre. À volta do lago inventou uma floresta. São essas invenções todas juntas que fazem da Pena, toda a gente lhe chama, um dos paraísos da Europa. A beleza da Serra de Sintra vem desta floresta que foi inventada por um rei romântico há menos de 200 anos. A rainha Dona Maria morreu muito nova. Ela morreu em 1853 com 34 anos, no parto do 11º filho. O filho mais velho, Dom Pedro V, tinha apenas 16 anos. Ora bem, a Carta Constitucional dizia que ninguém pode reinar antes de ter 18 anos. Portanto, foi preciso designar um regente. E o regente, é claro, foi o pai do rei, o tal Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Dom Pedro V só veio a ser aclamado quando fez 18 anos, em 1855. Entretanto, andou a viajar pela Europa e a aprender. Um episódio que
emocionou muito os contemporâneos. No ano de 1857, quando o rei tinha 20 anos, uma terrível epidemia de febre amarela assolou os bairros de Lisboa e fez milhares de mortos. Toda a gente que tinha um parente na província ou algum dinheiro para se meter no comboio e fugir, fugiu ao contágio pestífero. Mas El Rei não fugiu, ficou em Lisboa. E não só ficou em Lisboa, como foi visitar os hospitais onde estavam os agonizantes. Apertava-lhes a mão, desejava-lhes as melhoras, despedia-se até ao dia seguinte e deixava-os morrer na ideia de que El Rei de Portugal os tratava como irmãos. E ficou, na opinião do seu tempo, considerado uma espécie de rei perfeito, o príncipe ideal e generoso, em cujo culto e saudade se uniram os portugueses de todas as correntes. Bom, e realmente é certo que esse jovem deixou escritos que mostram que era uma pessoa inteligente, com um forte sentido de responsabilidade do Estado e um intenso desejo de progresso e de justiça. Mas é claro que ele reinou pouco tempo. Reinou apenas 6 anos, porque morreu aos 24 anos, vitimado por um tifo. E sucedeu-lhe no trono o irmão mais novo, Dom Luís, um príncipe que não tinha sido preparado para essas tarefas. Olha, ele andava no mar a comandar o navio, porque ele era oficial de marinha, quando recebeu pelo telégrafo a notícia de que o irmão tinha morrido e agora era ele o rei de Portugal. O longo reinado de Dom Luís, que vai de 1861 a 1889, portanto, dura 28 anos, foi uma das épocas de mais rápido e constante desenvolvimento do nosso país. O rei, segundo a ideia do tempo, não intervinha nas questões de governo. Era o símbolo da nação, cumpria as suas obrigações constitucionais, mas entendia que isso de governar, de intervir concretamente na decisão dos problemas, isso não era com ele, isso era com o governo. A verdade é que verificaram-se progressos enormes. São do tempo de Dom Luís coisas que nós habituámos-nos a ver e nem perguntamos quando começaram. Por exemplo, as praias de banhos, os hotéis das termas, os grandes jornais como o Diário de Notícias, o Século, é também dessa altura progressos industriais. Nasce a CUF. A CUF foi durante muito tempo o grande polo industrial português. Fundam-se instituições, por exemplo, a Sociedade de Geografia de Lisboa, como o Ateneu Comercial de Lisboa, o Ateneu Comercial do Porto. É durante esse tempo que se publicam as obras principais de Júlio Diniz, de Antero do Quental, de Oliveira Martins, do Teófilo Braga, que é o introdutor do positivismo em Portugal, de Eça de Queiroz. Esta era a casa, a verdadeira casa do Eça de Queiroz em Lisboa. É o Grêmio Literário. Fica aqui no Chiado, na Rua Evans. Ele vinha para aqui. Esta é a mesa onde ele escrevia aos seus amigos. Chegava à noite, sentava-se nesta cadeira, a esta mesa, tirava aqui o papel desta gaveta, e era aqui, com aquela letra comprida, rápida, que ele escrevia aos amigos. Ele chamava o Grêmio Literário a sua quinta no Chiado. Daqui a pouco vamos ver a quinta. Bom, e aqui passam-se muitas coisas importantes da sua vida. Era a única casa onde ele se sentia bem, porque aqui só tinha amigos. Se ele jantou aqui, não sei. Agora que olhou por aquela janela, isso olhou com certeza, várias vezes. E lá embaixo, aquele jardim que veem, era a quinta
com portas para o Chiado. Ele adorava a sua quinta com portas para o Chiado. É lá que eu vou evocar a vida de Eça de Queiroz. Foi aqui, neste pequeno jardim, que Eça de Queiroz passou longas horas, naquelas suas vindas a Lisboa, vindas de muitos meses, e vinha para aqui, estava rodeado de amigos e ele sentia-se bem aqui, porque era amado, era recebido, era querido por todos. Eça escrevia muito bem, como sabem, mas parece que ainda falava melhor do que escrevia. A conversa dele tinha um encanto, uma subtileza. As pessoas que o ouviam esqueciam-se. E era só ele com uma voz mansa e branda, suave, infinitamente subtil, mas infinitamente carinhosa, que falava. As pessoas perdiam-se a ouvi-lo. Talvez aqui não tivesse escrito, porque ele, para escrever, gostava mais, tinha assim uma secretária muito alta, era uma secretária muito alta, desta altura, punha-se em pé, escrevia em pé e com uma caneta nos linguados de papel branco, muito macio, muito calandrado, um papel que parecia cetim, a pena deslizava rapidamente. Bom, e depois ele aperfeiçoava muito essa prosa que escrevia. Prosa que, como todos sabem, foi a mais bela prosa que se escreveu em Portugal durante todo o século XIX. A prosa dessa, o que tem de superior é que é a prosa de um homem extremamente inteligente. Em essa, o lado cerebral, uma visão superior que o coloca muito acima das nossas pequenas divisõezinhas. Essa nunca foi político. Eu sei que os nossos críticos têm se esforçado muito para dizer, não, ele era daqui, não, senhor, era daqui. Ó, senhores, aceitem a lição de inteligência do Eça. O Eça não era de cá nem de lá, era um homem de cima. Ele compreendia e escrevia, e em tudo o que ele escreve há um dom de generosidade. É um homem que ama sem o confessar e corrige sem ofender. É um espantoso prosador. É claro que na primeira fase do Eça, o Eça tem duas fases nitidamente, e é um facto que marca uma da outra. É o Eça solteiro, o Eça que não teve mãe, não teve lar, não teve família, e portanto é um homem que não teve aquela moldura humana, aquele casulo de ternura sem o qual todos nos sentimos enregulados. Ele não teve isso, coitado, não teve. Isso sente-se na vida dele, sente-se, isso é um traumatismo terrível. Os primeiros escritos dele, eu creio que o Padre Amaro essencialmente reflete de uma maneira transposta e complexa, mas o drama do nascimento dele. É um rapaz que nasceu, imaginem, de mãe incógnita. Mãe incógnita, mas é um absurdo, pois é. É esse absurdo que vai realmente humilhar e ofender e magoar profundamente o Eça até ao casamento. Quando Eça casa, em 1886, Eça entra numa família sólida, é uma mulher admirável, a que ele vai desposar, Emília de Castro, é filha do conde de Rezende e é irmã de um rapaz que ele tinha conhecido no colégio do Lapa, do colégio do Porto, e que ficou amigo dele para toda a vida. Bom, esse casamento, essa entrada numa família em que há sentimentos, há valores, há estima, há respeito. Falo, de certo modo, passar a ver o mundo de outra maneira. Até ao casamento,
Ele escreve as farpas, escreve o Padre Amaro, escreve o Primo Basílio, escreve o Conde de Abranhos, escreve o Mandarim. Depois das farpas, ele publica os Maias, que já são muito mais serenos, A Cidade e as Serras, A Casa de Ramires, A Vida dos Santos, O Suave Milagre. É realmente um molusco a quem tinha sido roubada a concha, reencontra a concha que lhe restitui a alma. São os dois grandes períodos da vida do Bessa de Queiroz. É durante esse tempo que se publicam os grandes códigos que ainda hoje estão em vigor. Claro, depois houve outras versões, mas essa legislação fundamental é do tempo de Dom Luís. Faz-se o primeiro censo em 1864 e a contagem deu 3.829.618. 14 anos depois, em 1878, faz-se o segundo censo. Nas alturas, os portugueses já eram 4.160.314. Isto representa um aumento de população muito rápido, que era evidentemente o fruto das novas condições de vida. Mas é também por essa altura que se dá, na cidade de Lisboa, a primeira greve de operários que se recusam a ir ao trabalho por salários miseráveis. Este último episódio revela que se estava a formar, especialmente nas cidades, uma nova classe social. Uma classe formada por operários, por empregados das carris, por tipógrafos, por jornalistas, funcionários da SNAL, professores, os empregados naquelas fábricas cujas chaminés marcavam agora o bairro de Alcântara. Até nos campos a vida estava a mudar. Os proprietários dos campos podiam agora carregar nas estações das suas aldeias e trazer tudo até Lisboa. Os donos das terras assim enriquecem e agora têm dinheiro para mandar os seus filhos frequentar as universidades. Eu penso que essa é a grande revolução portuguesa do século XIX, a revolução do comboio. Em Lisboa crescem os novos bairros das chamadas Avenidas Novas. Cresce também muito o movimento do Porto, com a saída de navios com imigrantes para o Brasil, para a África, imigrantes que depois mandam o seu dinheiro e isso faz surgir um ativo comércio bancário, um comércio especulador, mas que é o que marca principalmente o movimento comercial lisboeta entre 1870 e 1890. Eu estou a falar-lhes no Salão Árabe do Palácio da Bolsa das Mercadorias da Associação Comercial do Porto. É um monumento que foi construído precisamente na época de que lhes estou a falar. Aqui havia um convento de frades franciscanos. Foi incendiado na altura das Guerras Liberais, ficou em ruínas durante anos e anos. Então os comerciantes do Porto pediram que se lançasse um imposto sobre todas as mercadorias que entrassem na Barra do Porto e esse rendimento seria aplicado inteiramente a fazer um edifício para Bolsa das Mercadorias dos comerciantes portuenses. E assim se construiu este monumento.
Em 1889 morreu o rei Dom Luís. Com a morte de Dom Luís acaba um longo tempo de paz política. Mas morre Dom Luís, sucede-lhe no trono filho mais velho. Dom Carlos é um homem enérgico, inteligente, muito culto, e não fossem lá dizer-lhes quem reina não governa. E governava com um pulso de ferro. É por essa altura que surge em Portugal a ideia nova. Pretendia-se uma nova monarquia, com um rei que fosse realmente um líder, que fosse o condutor da nação. Este jovem Dom Carlos era o homem ideal para os que acreditavam na possibilidade de uma ideia nova. Infelizmente, esse projeto foi brutalmente interrompido em 1890 pelo ultimátum inglês. É claro que para se perceber isso eu não posso deixar agora de fazer uma referência à primeira Revolução Industrial Europeia. Ela começa com a invenção por um inglês, pelo James Watt, da máquina a vapor. Numa fábrica onde outrora era preciso juntar milhares de trabalhadores para fiar algumas jardas de algodão, agora basta uma máquina, só que é preciso muito mais algodão. E é nessa altura que a Inglaterra se volta para a África, aqueles vastos espaços, em grande parte ainda sem dono, que ricos campos de algodão podiam dar. E assim nasce o projeto inglês de haver uma grande África britânica. Só que nessa altura já havia também o projeto português. E foi exatamente por haver tropas portuguesas no centro da África que a Inglaterra, em 1890, nos envia um ultimátum brutal. Ou as tropas portuguesas retiram imediatamente, ou nós enviaremos os navios de Sua Majestade a Lisboa. A expressão mapa cor-de-rosa que se usa para exprimir esse projeto pode sugerir que era realmente um sonho cor-de-rosa, uma fantasia que passou assim pela mente dos portugueses. Isso não é verdade. Tratava-se realmente de uma realidade. Eu agora estou-lhes a falar na Sociedade de Geografia de Lisboa, que foi uma entidade que se empenhou muito na realização desse projeto. Isto é um Atlas Universal, editado em Paris. É uma nova edição, de acordo com as resoluções da Conferência de Berlim. Aqui é Angola, aqui é Moçambique, e toda esta zona está colorida com as cores que dizem respeito a Portugal. Portugal é representado aqui desde Angola à contracosta. Tenho aqui outro mapa, também editado em Paris, antes do ultimátum, e aqui toda esta zona amarela, tudo isto é a região portuguesa. Nós estávamos quer em Angola, quer em Moçambique, desde o século XV, ao passo que os ingleses chegaram à África no século XVIII. As razões históricas eram a nosso favor, mas realmente as razões históricas pouco podem quando a força está contra elas. E foi por isso que, em 1890, o governo inglês intimou o governo português a retirar do país dos maculouros. Esse ultimátum emocionou imensamente os portugueses, e um dos gestos mais expressivos foi que, no Largo de Camões, cobriram de crepes pretos a estátua do grande poeta, sinal de que a pátria estava de luto. Foi uma emoção sincera, porque estávamos nessa altura a viver um período de patriotismo ardente. Bom, e somos obrigados a retirar do centro da África. Toda a gente estremece. E o próprio Alfred Keil, apesar de filho de alemães, também sentiu dentro da alma vibrar essa angústia. E corre para o piano, senta-se ao piano, está aqui o piano, está ali a pauta, e ansiosamente nas teclas do piano toca.
chegou ao fim, leu, ficou entusiasmado. Era um hino empolgante, otimista, carregado de nacionalismo. Levou aquilo a um amigo, o Henrique Lopes de Mendonça, para escrever a letra, porque, claro, fazia a música, mas os dois, sílaba a sílaba, combinaram uma letra. A letra traduz muito fielmente o espírito da música. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Bom, e vai por aí fora. Aquilo é cantado na sociedade recreativa, toda a assistência se sente entusiasmada e levanta-se em pé a bater palmas, e a partir daí, como aquilo era um hino, chamou-lhe a portuguesa. Eu não sei qual foi quem dizia que aquilo misturava acordes da Maria da Fonte com acordes da Marselhesa, que é o hino nacional francês, revolucionário, e com acordes do fado português. Ele sabia muito mais de música do que eu e, portanto, isto deve ser verdade. Eu nunca lá encontrei os acordes do fado, mas ele achava que sim. E toda a gente achou que sim. A verdade é que essa marcha guerreira, otimista, entusiasmada, levanta em pé plateias inteiras, entusiasma ao povo português. E os republicanos, que nessa altura ainda não eram muitos, mas que aproveitaram a questão do ultimátum para dizer: os ingleses só puderam fazer o ultimátum porque o governo da monarquia não sabia defender as colónias portuguesas, e com isso levaram essa ideia para a frente. É claro, era uma grande manobra política, isso não tem verdade absolutamente nenhuma. Pelo contrário, no tempo do rei Dom Carlos, os portugueses tentaram assegurar bem as suas posições africanas. Mas política é política e tudo vale. Era preciso deitar abaixo a monarquia. Há um verso dessa altura que diz que o governo da monarquia que está a fazer afundar a pique Angola e Moçambique. Imaginem o rei da rima. Moçambique com ir a pique. Estava-se tudo a afundar, era preciso a república para salvar o ultramar português. E, portanto, sempre que há uma grande festa republicana, toda a gente canta a plenos pulmões, com um entusiasmo imenso, com os olhos brilhantes de esperança, aquele hino do nosso Alfredo Queiro. Bom, e aí, quando há republicanos que cantam a portuguesa, portanto, intervém a guarda municipal, dá espadeiradas naquela gente toda, e a certa altura, o hino do nosso bom Alfredo Queiro é considerado como um hino revoltoso, um hino subversivo. A partir deste momento, Alfredo Queiro é inscrito no rol dos malditos, dos que não fazem parte do clã governativo. É dos que não podem passar na portagem que é reservada só a aderentes. Como sabem, o rei Dom Carlos ainda era aparentado com a família real inglesa, e isso serviu para os republicanos entenderem que a monarquia não estava a defender corajosamente os interesses de Portugal. É no dia 31 de janeiro de 1891, portanto, o ano a seguir ao ultimátum, que se dá aqui no Porto uma revolta republicana que é organizada por um jornalista que aliciou muitas praças nas unidades militares e sargentos. Lá embaixo, ao fim desta rua, era a Câmara, proclamaram a República e subiram depois esta rua a cantar a portuguesa. Aqui, onde eu agora estou, estava uma força policial que disparou sobre a multidão que avançava. Houve numerosos mortos. É claro que a Revolução, que não tinha, de facto, organização do resto do país, ficou por aí.
O reinado de Dom Carlos, que se tinha iniciado sobre as promissoras perspectivas da Ideia Nova, um projeto de um país progressivo, ordeiro, a andar em frente. O reinado estava também desde o início minado pela perigosa ideia de que o trono era traidor à pátria e, portanto, para salvar a pátria era preciso derrubar o trono. Apesar disso, a época de Dom Carlos é um tempo de progresso e de aproximação relativamente rápida à Europa. É também um período de importante expansão de Portugal em África. Em África, em 1895, um capitão de cavalaria, Mouzinho de Albuquerque, aprisionou um poderoso régulo local, o Gungunhana, e ele acabou prisioneiro numa fortaleza dos Açores. Em 1900 o país atinge os 5 milhões de habitantes e representa um crescimento demográfico muito acentuado. É o tempo das escolas primárias por todo o país. É o tempo em que o comboio faz uma rede que cobre o país inteiro. Há uma fase de mudança profunda na sociedade portuguesa. A política dos melhoramentos materiais alterou completamente a face do país. Lisboa atinge nessa altura pela primeira vez os 100 mil habitantes e em 1894 foi inaugurada em Portugal a primeira fábrica de cimento. É exatamente junto dessa fábrica que eu agora lhe estou a falar. O cimento permite uma nova técnica de construção. No ano seguinte, em 95, os engenheiros em Portugal começam a introduzir o ferro na massa do cimento. Cria-se assim o cimento armado. Pode dizer-se que nessa altura começa um mundo novo, um mundo que nós podemos construir de acordo com os nossos humanos projetos. Os partidos da monarquia estavam esgotados e começaram as dissidências. De 2 partidos passou a haver 4 e um 5º partido que vai sempre ganhando terreno à custa das divisões dos outros, o Partido Republicano. Tinha poucos deputados no Parlamento, mas eram extremamente combativos. Tomaram como grande argumento contra o regime a questão dos adiantamentos. O rei e a família real não tinham rendimentos próprios, portanto, é claro, o Estado devia-lhes pagar uma certa quantia para eles poderem viver. Essa quantia chamava-se lista civil. Mas a lista civil, que foi decretada e fixada depois da Revolução Liberal, nunca foi atualizada. Os anos passavam, o dinheiro era cada vez menos, a família real também gastava cada vez mais e era necessário que o Ministério das Finanças fizesse uns adiantamentos à Casa Real por conta da futura lista civil. Um deputado, Afonso Costa, chegou a exclamar no Parlamento, dirigindo-se ao Presidente: diga ao rei, retire-se, senhor, saia deste país antes que tenha de entrar numa prisão. É claro que isto causou muitos protestos, o Presidente tocava campainhadas e Afonso Costa continuava. Por muito menos crimes do que aqueles que cometeu o Sr. Dom Carlos, o rei Luís XVI em França viu rolar a sua cabeça no cadafalso. O Presidente chamou a guarda, expulsou o deputado, mas ainda foi pior. Por todo o país assinaram-se abaixo-assinados de solidariedade com o deputado Afonso Costa e foram entregues ao governo listas com 44 mil assinaturas. O rei entrou pelo caminho de dissolver o Parlamento, marcando novas eleições para o mês de abril de 1908.
Devo dizer que isto estava de acordo com a Constituição, mas era ao máximo que a Constituição previa e, de facto, permitia ao Governo governar sem o controle do Parlamento durante quase um ano. É esse período que se dá o nome de ditadura de João Franco. Devo dizer que essa dissolução do Parlamento causou um enorme alarme político. O Júlio de Vilhena, que era chefe do Partido Regenerador, escreveu no Popular a famosa frase: isto termina fatalmente por um crime ou por uma revolução. O Partido Republicano, aliado a um dos partidos monárquicos, que era o partido dissidente do Partido Progressista, esfiado pelo José de Alpuim, resolveu então fazer uma revolução em Lisboa para proclamar a República. Mal houvesse sinais de revolta em Lisboa, entravam na Câmara e aqui proclamavam que estava instalada a República em Portugal. O plano era curioso. Aquela porta que ali se vê dava para um elevador, o elevador que levava lá acima a São Francisco. Tinha um cubículo e, à noite, os conspiradores republicanos foram para ali à espera de ouvirem os primeiros sinais da tal sublevação militar. Simplesmente, a revolta militar nos quartéis falhou completamente. Ninguém deu um tiro. Os conspiradores que estavam ali no quartinho do elevador viram passar as horas, não havia sinal nenhum, até que a certa altura a polícia viu aqueles senhores todos bem vestidos, eles não havia maneira de tomar o elevador, o que é que estavam lá a fazer, e prendeu-os. É claro que foi uma revolução falhada. O rei não estava nessa altura em Lisboa, estava em Vila Viçosa. O rei Dom Carlos gostava muito de ir para Vila Viçosa fazer as suas caçadas. O primeiro-ministro, que era o João Franco, deu-lhe notícias da Revolução Gourada e submeteu à assinatura do rei um decreto-lei que dizia nem mais nem menos que isto: podiam ser deportados para as colónias todas as pessoas que fossem incriminadas por crimes políticos. Portanto, bastava ser acusado do crime, não era preciso ser julgado. Os republicanos contavam sempre com o julgamento, era um pretexto de propaganda. É claro que uma lei destas provocou nos meios republicanos uma indignação enorme. O rei assinou o decreto de boa fé, no dia seguinte regressou calmamente a Lisboa, meteu-se com toda a família real num landau aberto e quando vinha atravessar o Terreiro do Paço estava um conjunto de atiradores que o esperavam e ele foi abatido a tiro. Mataram junto com ele o príncipe Dom Luís Filipe e o outro príncipe, mais novo, Dom Manuel, ficou levemente ferido. Esse regicídio representa, no fundo, o fim da monarquia em Portugal. O rei Dom Carlos era realmente um chefe de Estado culto, era ele quem exercia o poder, com ideias modernas, vagamente socialistas, sobre o Estado e sobre a sociedade. Portanto, a sua morte veio abalar profundamente o regime. Quem lhe sucedeu foi o filho sobrevivente, o Dom Manuel, tinha apenas 18 anos, ele não tinha sido preparado para o governo e os políticos que o rodeavam, todos eles lhe disseram: está toda a gente excitada, vamos acalmar. E entra-se numa época política que ficou com o nome de acalmação. Essa política de acalmação também não deu resultado nenhum. Durante 2 anos, o pobre rei Dom Manuel foi forçado a mudar de governo 7 vezes. Havia constantes acusações à monarquia e, ao mesmo tempo, o Partido Republicano
todos os dias via crescer as suas forças, porque o país estava desiludido com o jogo dos partidos monárquicos e ansiava por um regime novo. Foi nessa altura que um grande poeta, o Guerra Junqueiro, escreveu: hoje em dia, quem diz pátria, diz república. Não uma república doutrinária, uma república estupidamente jacobina, mas uma república larga, franca, nacional, onde caibam todos os portugueses. Uma república não dos partidos, mas da nação. Era, como veem, uma aspiração generosa, que era realmente comungada por uma parte muito importante do setor da classe média. Eu disse muito importante e não disse muito numerosa propositadamente, porque esse setor estava longe de ser a maioria. Quando se faziam as eleições, via-se que não chegavam sequer aos 10%, mas era o setor mais dinâmico, mais corajoso, mais musculado. E é isso que explica o fácil êxito da Revolução que eclodiu em Lisboa no dia 3 de outubro de 1910. O chefe militar da Revolução era o almirante Cândido dos Reis, e quando soube que as tropas comprometidas na revolta e não tinham saído dos quartéis, sentou-se ali de uma avenida, que hoje tem o nome dele, e meteu uma bala na cabeça. Os civis da Carbonária, esses é que vieram para a rua, quando viram tudo perdido, juntaram-se na rotunda, dispostos a morrer, mas a não se deixar vencer. Estava lá o Machado Santos, que era da Marinha, tinha com ele 9 sargentos e 200 civis. As forças da tropa não foram capazes de sair dos quartéis, porque nas ruas estava gente da Carbonária, atiravam bombas, e é dessa maneira que no dia 5 de outubro de 1910, aqui exatamente nesta varanda em que lhes estou a falar, da Câmara Municipal de Lisboa, foi anunciada ao povo português a proclamação da República em Portugal. Longe daqui, na Ericeira, o rei e a família real embarcavam em barcos de pescadores, iam para o iate de Dona Amélia, e ainda julgaram que podiam ir para o Porto, mas no caminho o telégrafo tirou-lhes todas as ilusões. Também no Porto tinha sido proclamada a República, e foram daí para o seu exílio de Inglaterra, de onde nunca mais voltaram.